podcast aqui no nosso shopping, o Shopping Coração do Brás, o Shopping VHT. E hoje a gente vai receber uma convidada maravilhosa, gente. Eu falei que o currículo dela é um currículo invejável no bom sentido, porque ela é uma mulher completa, gente. Ela é professora, mediadora de conflitos, ela é treinadora, palestrante e também ela é colunista na Antena 1 lá do Rio de Janeiro, falando muito sobre comunicação. E hoje ela vai ensinar tudo pra gente aqui. Então, se você precisa se comunicar melhor, esse podcast é pra você. Seja muito bem-vinda, Patrícia Capeluto. Obrigada, querida. Eu tô muito feliz de estar aqui falando de um assunto que é tão importante. Porque eu digo, né, eu falo para as pessoas, mas tudo que eu falo, eu vivo, eu aplico, eu erro, eu acerto. Então eu sei os benefícios e as dificuldades para poder falar disso. É verdade. 20 anos já, né, de carreira, mais ou menos. Sim. Mais, nesse ramo como multiplicadora dessa informação, eu estou há 8 anos. Agora foram 20 anos trabalhando em veículos de comunicação, na área de negócios, né? Me comunicando, lidando com pessoas, negociando. Nem sempre foi fácil, mas aí eu fui descobrindo algumas coisas e... Você também trabalhou na área médica? Não, na área médica não. Na área médica... Só como treinadora. Só como treinadora. Então Isso. hoje você pega grandes empresários, grandes empresas e senta e fala, ó, vem aqui que eu vou te ensinar como comunicar com o teu público, mais ou menos isso? Isso. Geralmente quando uma empresa me chama, seja uma média empresa, uma grande empresa, ou eventos mesmo, feira de empreendedorismo, ou congressos de treinamento e desenvolvimento, quando me chamam, como a comunicação pode ajudar a minha empresa a se comunicar melhor, gerar mais comprometimento, mais engajamento, diminuir retrabalho, ou vender o peixe melhor, né? Como as pessoas podem trabalhar de forma mais harmoniosa. Muitas vezes eu faço programas de desenvolvimento de liderança. Por quê? Porque as equipes não estão trabalhando bem juntas, né? Certo. O líder dá o tom, o líder que precisa pegar. Então, como é que ele faz para atrair as pessoas para perto, para escutar o que ele fala? E tem uma coisa que a gente muitas vezes erra sem perceber que está errando. O modo como eu trago a informação da comunicação, das conversas difíceis, da gestão de conflitos, primeiro é para provocar uma tomada de consciência. Porque geralmente a reação quando eu começo, seja palestra, treinamento, é assim, meu Deus, eu faço isso. Aí, bom, tomou consciência, tá bom. E agora o que eu faço para fazer diferente? Aí a gente entra com recursos, com ferramentas, com novas possibilidades. E o trabalho vai ficando mais simples, né? Para atingir os resultados, para performar como precisa e para que as empresas sejam ambientes saudáveis para se trabalhar. Isso é muito importante, né? Eu queria que você explicasse pra gente, porque assim, a comunicação, essa palavra, ela é muito ampla, né? Sim. Então as pessoas acham que comunicação é você saber falar bem em público, poder apresentar um podcast. E eu acredito, né, que pelo pouquinho que eu conheço, não é isso. Então, você como expert na comunicação, queria que você explicasse pra gente o que é, de fato, a comunicação. A comunicação é tudo isso que você falou, mas não é só isso, né? Aquela coisa, né? Quero me comunicar melhor, quero falar melhor. Só que a gente se comunica quando a gente fala, quando a gente não fala e com a forma que a gente fala. A gente se comunica quando a gente age e quando a gente deixa de agir, a gente também está passando uma mensagem. As pessoas estão criando percepções sobre nós o tempo inteiro. O que a gente está comunicando? Comportamento é comunicação. Ação é comunicação. Falta de ação também é comunicação. Então, não é só isso aqui, porque eu posso estar falando isso aqui e toda a minha expressão está dizendo outra coisa. Eu posso estar aqui falando, te fazendo promessas, prometendo coisas e o meu comportamento vai contar outra história. Então, é tudo. Trabalhar a comunicação é um instrumento de autoconhecimento incrível. Eu comecei a estudar comunicação para entender da relação, e aí a comunicação me ajudou a entender o que acontecia aqui dentro, né? Porque a gente se comunica com a gente também. É muito interessante isso, né? Porque você terminou falando, a gente também se comunica com a gente. Eu acho que hoje uma das maiores dificuldades que a gente vê nas pessoas é essa questão do autoconhecimento. Sim. Então a gente vê que a pessoa, primeiro, ela não sabe o que ela não quer.
né? Então, acho que isso é o mais complicado. E quando você entra no ambiente de trabalho, que é muito competitivo hoje, né? Sim. Sem saber a sua identidade, quem você é, o que você busca, é muito complicado você se destacar, né? Então, você acha que você tendo uma boa comunicação, você sabendo ali lidar com as pessoas, essa questão de lidar com as pessoas, da empatia, de fazer amigos, é importante no ambiente? Sem dúvida. A comunicação te ajuda a construir confiança, a estabelecer conexão e a você manifestar a sua autoridade. Autoridade no sentido do conhecimento, da expertise. Tá? Então, assim, apoia a gente nisso tudo. E comunicação é escuta também. Você fica pensando, preciso falar bem. Às vezes o que você esteja precisando é escutar um pouco mais, é estar ali para o outro. Né? As pessoas que lidam bem nas empresas, que vendem o seu peixe, são pessoas que primeiro escutam, entendem o que está acontecendo ali, o que é importante para quem está em volta. E se essas pessoas, né, que lidam bem com a comunicação estão escutando, estou aqui para você, eu estou te escutando, a mensagem que eu passo é que eu me importo. Tá. Eu quero saber, eu estou te ouvindo. Quando você terminar se sentindo escutada, compreendida, e compreender não é concordar, você vai ter muito mais disponibilidade para me escutar e me compreender. Aí é mais fácil te influenciar, a fazer movimentos, a se comprometer, a se engajar. Não tem como dissociar comunicação, uma boa comunicação de construção de confiança, de empatia, de escuta. Tá tudo no mesmo balaio. Se não, é só a forma. Falei bonitinho, organizadinho. A forma não se sustenta sozinha. É por isso que é o trabalho interno de autoconhecimento. Tem algumas profissões que eu acho que elas acabam pesando um pouco em algumas questões. Por exemplo, eu tenho a vivência de trabalhar na televisão. E é um ambiente que ele tem alguma questão meio hostil no sentido de tratamento. Por quê? Quem tá ali é como se a pessoa, assim, você tivesse... a pessoa tá te fazendo um favor de te colocar na televisão, tá? Gente, eu não tô falando que eu vivo isso, tá? Não, Tá. meu trabalho é maravilhoso, onde meu trabalho é incrível. Mas por vivência de pessoas... E ontem eu estava conversando com uma pessoa que veio desabafar pra mim, né? De uma outra emissora, enfim, uma emissora grande e tal. E a pessoa falou, não aguento mais, porque a pessoa grita comigo, o diretor grita comigo na frente das pessoas. E caiu minha ficha e falei, por que eu tô passando por isso? Porque eu tô deixando viver isso, né? Então, em alguns ambientes tem essa questão do ego muito. E dentro da televisão tem muita vaidade, tem muito, né, dessa questão. No caso, por exemplo, você tá sendo hostilizado, nesse caso. Como chegar ali para aquela pessoa... E falar para ela, olha, eu estou incomodada com a forma que você está se comunicando comigo. É possível a gente ter essa conversa? Ou você acha que muitas vezes em alguns ambientes é perda de tempo e não vai mudar? Tá. Claro que é possível. Claro que é possível. Eu vou trazer aqui algumas reflexões, um olhar independente do cenário. É importante que cada pessoa leia o cenário para saber se há espaço, se ela se sente à vontade. Não é porque eu estou dando uma maneira de falar que você tem que falar e tem que falar assim. Né? Cada um sabe onde seu calo dói. Tá? Quando pessoas... Todo mundo está cuidando do que é importante para si. Tá. Quando eu me expresso, quando eu falo alguma coisa, às vezes de uma forma torta mesmo, mas eu estou querendo cuidar de algo que é importante para mim. É que às vezes eu não estou sabendo me expressar. Vamos dizer que eu diga para você assim... você realmente não presta atenção em nada do que eu falo. O que talvez eu esteja querendo cuidar? Eu queria dizer para você, a atenção é importante para mim, a sua presença é importante para mim, a sua escuta é importante para mim. Percebe que eu tô falando do que é importante para mim. Tá. Mas como eu não tô treinado para fazer isso, eu falo assim, você não se importa, você não me escuta. Eu tô ou te criticando, ou te julgando, ou te rotulando. E eu crio um problema porque aí você não quer mais me escutar mesmo. Ninguém quer ser julgado, criticado ou rotulado, tá? Então, em situações com pessoas que estão mais hostis e mais agressivas, essas pessoas normalizaram um padrão de falar. Porque vocês são negligentes, porque vocês não fazem nada direito. Talvez o que essa pessoa esteja querendo
é mais pontualidade, mais compromisso, ela esteja preocupado com uma entrega, o que não justifica uma fala acusatória. Pois as pessoas normalizaram um padrão de falar para cuidar das coisas que são importantes para elas, só que elas falam do outro. Ruído. Tá? Ninguém é obrigado a gostar nem a aceitar. Se eu voltar para essa pessoa dizendo você é um grosso, você não se importa, você trata todo mundo mal, por mais que eu traga alguns fatos, essa pessoa que está tratando todo mundo mal não vai querer ouvir, porque eu também estou acusando ela. Mas eu posso fazer pedidos ou dar limite. Por exemplo, o que seria um pedido? Se eu falar assim para você, poxa, quando você me dá essa instrução, mas me fala que eu sou negligente, eu sou preguiçosa, eu fico mais preocupada em me defender do que explicar para você o que está acontecendo. Exatamente o que você quer que eu faça. Tá desconfortável para mim ouvir isso. Mas se você me disser o que você quer que eu faça ou como você quer que eu atue aqui, talvez eu possa te atender. Você percebe que eu não acusei, eu não critiquei. Eu trouxe o que está acontecendo e fiz um pedido. Uhum. O entendimento disso é muito fácil. O difícil é executar, porque você está em ataque ou defesa quando você ouve uma grosseria. Tá? Então, assim, poxa, quando você E o fala... sangue tá fervendo, Lógico. né? Quando você fala essas palavras pra mim, eu fico muito triste, porque eu tô aqui dando o meu melhor. E eu sei que tá tenso pra todo mundo. Mas vamos tentar de outra forma? Pra gente poder fazer o dia fluir. Isso é um pedido. O que é dar limite? Dar limite é outra coisa. Dar limite é assim, olha, eu queria combinar uma coisa com você. Você já me chamou de negligente, você falou que eu não presto atenção e que eu não estou preocupada com o resultado. Eu estou trabalhando aqui desde 7 da manhã. Se essa abordagem continuar, eu vou preferir me retirar até você se acalmar. Isso é um limite. Outra situação. Olha, quando você eleva o tom de voz, eu fico muito aflita. E aí eu não consigo fazer mais. Então eu quero combinar uma coisa com você. Se começar a elevar o tom de voz, eu vou preferir me retirar e voltar quando você ficar mais calmo. Tudo bem? Porque até você constrange a pessoa falando desse jeito, né? Eu Você não- vai entregar outra coisa. Porque ela tá aqui, Ela ó. tá aqui. E você tá aqui. Aí a pessoa vai, ai, o que eu tô fazendo? Porque se a pessoa tá aqui e eu venho pra cá, eu tô contribuindo pra essa situação permanecer aqui, nesse nível de energia e de agressividade. Mas se a pessoa tá aqui e eu entro aqui, quando eu mudo a minha contribuição, a dinâmica da situação muda. Uhum. Quanto mais autêntico você puder fazer isso, melhor. Porque se eu fizer como Você tá nervoso? Olha, então eu vou... Aí a comunicação passiva-agressiva. Não é uma, Ironia, né? não é uma comunicação autêntica. Tem muito isso na internet, né? As pessoas colocam nos comentários, né? Aquele passivo-agressivo. Ontem mesmo também, uma amiga minha, a gente postou uma foto e veio uma pessoa e falou: nossa, você está gorda na foto. Colocou pra ela, assim. E ela não é. Entende? Isso não é passivo-agressivo, né? isso é agressivo. Então, você está... Isso é agressivo. Não, como é que ela manda? Ela não colocou assim de cara. Ela colocou assim, você está um pouquinho acima do peso, mas está linda. Tipo, uma coisa assim. Total passiva-agressiva, total. Aí que eu fui já, né? E aí ela falou, como assim? Né? Então, tem muito isso na internet, né? As pessoas usam muito dessa... vou comentar... falando fofo, mas na verdade, no fundo, a pessoa tá... E uma abordagem nas redes sociais, que você tá escondido atrás de uma tela, é uma abordagem covarde, né? Uhum, que você pergunta assim, você falaria isso na cara de alguém? Você já vai pensar 2 vezes. Né? Então E dói, né? Porque a comunicação também tem a ver com a intenção que você tem e com a conexão que você cria. Esse é o tipo de comunicação que desconecta e que você sente como uma intenção ruim. Uhum. Né? Por exemplo, vamos dizer que ao vivo e a cores eu falo assim, mas você deu uma engordadinha, né? Passivo-agressivo. Sim. E aí o que você pode devolver em vez de você ou atacar ou se defender? Por que você tá me falando isso, Patrícia? De onde vem isso que você tá me falando? Né? Por que você tá me falando isso? Sim. Eu quebro você quando você fala. Porque aí até também eu posso descobrir que eu falei isso pra você
Quando você me faz essa pergunta, por que você está falando isso, Patrícia? Eu posso falar assim, ai, caramba, nossa, eu falei de uma forma muito ruim sem perceber, me desculpa. Escapou. Agora, se eu tiver uma intenção ruim, eu vou perder aqui o rebolado. Né? Isso é verdade. Porque às vezes você tem a tua amiga lá, que você tem intimidade, uma amiga que você gosta muito, aí você fala, poxa, amiga, vamos pra academia comigo, você, né? Vamos se cuidar, cuida da sua saúde. É um jeito de falar. Sim, né? Como eu já fiz, por exemplo. sim. Eu tenho uma amigona minha, assim, ela começou a namorar e ela tava num relacionamento que não tava bom pra ela. E ela engordou, assim, acho que coisa de 30 quilos. Caramba. E aí, um dia, ela super nova, um dia eu cheguei pra ela e falei, amiga, vem aqui, você é muito jovem. Você quer viver quantos anos? Ah, quero viver muito. Você quer ter filhos, você quer ver seus netos, você quer viajar, você quer trabalhar? Quero. Então, você precisa cuidar da sua saúde. O que eu posso te ajudar? Né? Vamos se alimentar melhor e tal. E aí, comecei a... Ela emagreceu 20 quilos. Ah, que legal. Conseguiu sair desse relacionamento que não tava legal. É uma abordagem amorosa, hoje, né? Nossa, ela é outra pessoa. Então, assim, eu acho Entendi. que tudo é a forma que você fala. Quando a gente fala, por exemplo, da comunicação não violenta, também que eu acho que é muito interessante, porque as pessoas acham que a comunicação não violenta é esse passivo-agressivo, dá uma confundida. Mas o que seria essa comunicação não violenta? Quando eu vou dar palestra ou treinamento em empresa sobre esse tema, eu falo de comunicação não violenta, a primeira pergunta que eu faço é, alguém aqui se considera violento? 100 pessoas, 2 levantam a mão. Aí eu pergunto, por quê? Ah, porque às vezes eu falo muito alto, eu grito com a pessoa. Mas assim, de 100 pessoas, 2. Porque a gente associa violência a agredir, matar, espancar, coisas que nós, pessoas comuns, não fazemos. Sim. Tá? Mas essa é a violência física. Existe a violência emocional, que pode ser muito sutil. A gente está falando de críticas pejorativas, palavras de julgamento, discriminação, preconceito, tratamento de silêncio. Tudo isso também é violência. Uhum. Por quê? Porque dói no outro de alguma forma. Então, a definição e o entendimento de violência é muito maior. Aí, quando eu abro as outras definições de violência, da violência emocional, eu pergunto assim, alguém aqui se considera uma pessoa violenta? Aí a maioria levanta a mão. Quem nunca fez isso? Quem nunca passou por isso? A gente normalizou esse padrão de falar criticando, rotulando e julgando o outro, em vez de a gente falar da gente, do que é importante pra gente. Então, a violência está presente. Primeiro é ter consciência disso, né? Pra gente poder ver caminhos pra não abordar as coisas de forma violenta. A comunicação, quando ela é violenta, é uma comunicação normal nossa do dia a dia, ela vai afastando as pessoas, ela diminui a disponibilidade de escuta. Né? Se um líder que está ali conduzindo pessoas tem uma abordagem violenta, né? Eu vou usar essa palavra agora com esse entendimento maior, é mais difícil conseguir comprometimento, engajamento, é mais difícil ser escutado. Aí um líder que tem essa postura até violenta, aquelas reuniões que perguntam assim, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa para falar? Ninguém fala nada. Só que aí as pessoas vão tomar um cafezinho. Acaba a reunião. Aí falam assim, você viu o que foi combinado ali na reunião? Menor chance de dar certo. O silêncio, ele é muito perigoso. É verdade. E aí a gente entra na questão das conversas difíceis. Uhum. Que você também é expert nesse ponto. Sabe que um dos maiores obstáculos nas empresas, né? Isso foi uma pesquisa feita pela equipe lá da Brené Brown. Comportamento obstáculo, assim, no topo dos comportamentos obstáculos. Nós evitamos conversas difíceis. Mas eu acho que isso em tudo, né? Até nos relacionamentos, né? Tudo. Com os filhos, com o marido, a gente foge, tem medo das consequências dela. A gente não controla o resultado delas. A gente tem medo de meter os pés pelas mãos, de magoar o outro, de ser julgado por estar abordando aquele tema. Falta coragem, falta habilidade. Não quero, vou falar disso, vai que ficar o maior climão. Só que não falar sobre as coisas não significa que elas não existam. Elas estão lá, mobilizando as pessoas, mobilizando comportamentos, adoecendo as pessoas, impactando nas relações, no resultado, na performance. A gente pode aprender a falar. Nossa, fortíssimo isso que você falou. Não falar das coisas. Não falar sobre as coisas não significa que elas não existam. Que elas não existem.
Essa frase é da Arnina Kastan, que é uma treinadora israelense de comunicação não violenta. Melhor pessoa para Né? fazer essa frase, né? Porque a gente entende todas essas questões. Mas é muito forte isso. Você acha, por exemplo, dentro do teu know-how, já de tanta experiência, quem tem mais dificuldade para ter essas conversas difíceis? São os homens? Ou não? Os homens... Porque assim, o homem, quando ele é muito razão, ele vai lá, pá. A mulher, ela já dá uma floreada, lá, pra não magoar, né? Então, você acha que o homem, ele tem mais facilidade para essa comunicação assertiva ou não? Podemos fazer alguns recortes aí. O homem não. O homem fala mesmo que ele é mais assertivo. Aí a pergunta que eu faria é, mas as pessoas têm conversas difíceis com ele? É porque a conversa difícil é mão dupla. Eu criar espaço para que ela possa existir e eu me dispor a lidar com elas, a falar sobre as coisas, tá? Então, em geral, a gente vai dar uma generalizada aqui, né? O homem mais assertivo, mais pragmático, bem generalizando mesmo. Embora o homem possa ter mais dificuldade de mergulhar internamente para falar das suas vulnerabilidades, do que é importante para ele, porque ele não quer se fragilizar. Então pode ter essa dificuldade. A mulher, também generalizando aqui, pode estar mais conectada com seus sentimentos, sentir a necessidade de falar, querer promover a boa relação, a conexão. Mas essa mulher, a gente vive num mundo que é machista. Então, você sabe que a mulher, quando ela é assertiva, pragmática, às vezes contundente, ela pode ser julgada, pode causar um estranhamento. Por quê? Porque a gente tem o estigma de que a gente precisa ser mais cuidadosa, mais empática e mais compreensiva. Então, ser assertiva pode violar isso. Além disso, a força na mulher, ela é vista como raiva e não como força. Então, a mulher também pode falar de uma forma mais suave para não parecer desagradável. E aí ela também pode evitar a conversa porque, poxa, eu vou falar dos meus incômodos, de que eu tô indignada, de que eu não tô gostando. As pessoas não vão gostar de mim. Vai ficar chato, então é melhor eu calar. É difícil pros dois lados, cada um por seu motivo. Então, assim, por isso tem vários recortes. Mas, de novo, a gente pode aprender a falar. Todo mundo pode aprender a falar. Como a vida fica mais simples. Com recurso, sabe? Sim. Como que a gente pode, então, começar a mudar? Qual que seria o primeiro passo para comunicar melhor? Tá. Eu diria que é uma ação de pensamento. Que é você mudar da certeza para a curiosidade. Quando eu falo com você, eu tô falando sobre as coisas que eu acredito, eu falo das minhas certezas, das minhas verdades. Eu quero te convencer disso. O problema é que você tá aí do seu lado, querendo falar das suas certezas, das suas verdades e me convencer disso. Né? É uma coisa assim, se tem alguém certo, tem alguém errado, mas a errada não sou eu. Já ficou difícil. Por quê? A gente parte das nossas certezas, das nossas histórias, e são histórias diferentes. Quando eu mudo da certeza para curiosidade, é uma coisa assim, por que ela tá falando o que ela tá falando? Por que ela tá agindo dessa forma? O que tá acontecendo ali? Essa curiosidade permite que a minha pressão emocional baixe, que eu tenha mais disponibilidade de escuta, para entender por que você está fazendo o que você está fazendo ou por que você não está fazendo o que você não está fazendo. E aí, curiosa, escutando, você vai me contar, falar assim, agora eu entendi. Você está se sentindo escutada? Porque eu tô aqui, né, para você. Eu vou falar assim, entendi. Deixa eu te falar uma coisa. Você já se sentiu escutada, compreendida? A tua disponibilidade de me escutar e me compreender é muito maior. Isso é uma certeza? Claro que não, mas é uma tendência. Então, curiosidade. A gente não conhece a história do outro. A gente não conhece o ponto de partida do outro, o ponto de vista. Mas a gente pode perguntar e descobrir. Curiosidade. Muito legal, sensacional. Tem um amigo meu que ele é jornalista também e ele fala muito sobre comunicação no perfil dele e tudo. E esses dias ele falou assim, ó, eu vou pintar meu rosto
pintou com uma tinta bem verdona, assim. Ele e o filhinho dele falou... Ele tava brincando com o filho, na verdade. Ele falou, eu vou no supermercado assim. Ele falou, eu vou porque... Eu vou contar pra vocês o porquê que eu vou. Ele foi no supermercado, filmou lá, tal, não sei o quê. Aí, quando saiu, ele falou, olha, algumas pessoas me perguntaram o que eu tava fazendo, por que eu tava com a cara pintada, se eu era palhaço, se eu era isso, aquilo. Ele falou assim, sabe qual é a questão? Daqui 5 minutos ninguém vai lembrar da minha cara pintada. Ele falou, a questão é, as pessoas não estão nem aí pra você. Nem aí porque você está pensando, imaginando. Porque daqui 5 minutos, mesmo que ela tenha escutado o que você falou, enfim, elas estão preocupadas muito mais com elas. Sim. Né? Então, hoje, é claro que tem todo um contexto, né? Que ele já vem fazendo um trabalho sobre isso e tudo. Mas eu achei muito forte essa fala, né? Que realmente as pessoas não estão nem aí pra gente. Não estão nem aí se você tá com fome, se você tá com sede, se você tá descabelada. No fim das contas, é você com você mesmo. Então, eu acho que se você não tem uma boa comunicação com você, eu acho que aí já começa um problema gigante. Porque aí você vai começar desculpa até a expressão, vomitar nas pessoas atitudes que não estão resolvidas internamente. Sim. Né? Então, que nem, por exemplo, a gente vê aqui no Brás, né, que é um contexto que a gente já trouxe algumas vezes, de alguns atendimentos que não são tão legais. Tá. Então, a pessoa às vezes está mal-humorada, a pessoa não quer estar lá, mas é o que ela tem para hoje. Então, ela te atende de uma forma que muitas vezes não é tão legal. E a gente entende que é um trabalho extremamente cansativo. Sim. As pessoas não dormem, vêm na madrugada. Não é um trabalho fácil. Mas assim, como você poderia dar uma dica para que as pessoas pudessem internamente falar, tá, eu não sou esse momento, eu estou nesse momento, mas eu preciso fazer disso o meu melhor. Qual a dica que você daria para as pessoas que trabalham aqui no Brás hoje? Bom, reconhecendo, né, que às vezes é difícil sim. Tem dias que tá doendo, tem dias que você não consegue ir além daquilo. Mas é uma escolha diária. É uma escolha diária de... Penso que a construção de um propósito e você tá procurando cuidar também do que é importante pro outro. Às vezes você não tá feliz da vida, às vezes você não tá... Mas maltratar é uma escolha que você está fazendo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que a escolha diária é você escolher a coragem no lugar do conforto. O conforto é você fazer o que você faz todo dia. Mal ou bem, sem ir além, sem olhar para o outro, consumido pelas suas próprias dores. Tá certo ou errado? É a dor de cada um e ela é legítima. Escolher a coragem... significa, no meio de toda essa dor, você cuidar da tua relação com o outro. Você cuidar de fazer um bom trabalho, de tratar com educação. Imagina se todo mundo no mundo fizesse isso. Nossa. Chamar a autorresponsabilidade para si. Você não é responsável por fazer dar certo, mas você pode fazer o seu melhor. Mas é uma escolha diária. Então, eu não tenho... assim, se eu tivesse a dica para falar assim, faça isso, faça aquilo, eu estaria milionária. Ia vender dentro de um potinho. É difícil mesmo. É uma escolha diária, a cada momento. Cuidar disso aqui, cuidar do que está acontecendo aqui. Essa pessoa que está vindo comprar aqui comigo tem uma história, tem as suas dores. E... tentar pensar um pouquinho no próximo? Porque quando a gente está doendo, a gente quer que pensem na gente também, né? E essa coisa da comunicação começar por dentro é para que você use mais o seu autoconhecimento do que sua autoproteção. Senão você está o tempo inteiro se protegendo e muitas vezes a proteção é um ataque. Autoconhecimento, olhar para dentro, dá para... Uma escolha diária. Agora eu vou ser sempre assim, eu vou ser sempre assado. Não, só por hoje. Sabe aquela história de só por hoje? É isso. Show. Agora uma curiosidade tua, que eu gostaria que você contasse pra gente. Por que você escolheu falar sobre comunicação? Você fez essa transição de carreira? Tá bom. Por quê? Aconteceu alguma coisa na tua vida que te fez olhar pra isso diferente? Eu trabalhei 20 anos como executiva de mercado publicitário. Gerenciei diversas equipes, atendia clientes B2B, né? Atendia empresas, tive diversos chefes
E eu brinco que durante 20 anos eu me fiz a mesma pergunta todos os dias. Precisa ser tão difícil a gente se relacionar com os outros? Porque eu estava ali dando o meu melhor, eu achava que eu tinha muita inteligência emocional. Então, se ficava difícil, é porque o outro era difícil. É porque o outro não colaborava. Só que provavelmente o outro também estava dando o melhor. E eu decidi mergulhar nesse universo da comunicação, das relações interpessoais, das negociações, da gestão de conflitos. Falei assim, como é que faz? Como é que... Não tem uma fórmula? E descobri coisas interessantíssimas. Como a vida pode ser mais simples. Um trabalho que, como eu falei aqui, que eu comecei para entender sobre o outro e poder multiplicar essa informação, foi um processo de autoconhecimento que eu não esperava. A conversa difícil, a comunicação ruim começa aqui dentro. Por quê? Diante de situações ruins, se o que eu me conto sobre o que está acontecendo é muito ruim, porque o outro é isso, o outro é aquilo, porque não sei o quê. O que eu estou me contando é muito ruim, imagina o que vai sair. Só que às vezes a história que eu estou me contando sobre o que está acontecendo é só uma história. Porque o mundo não é como ele é, o mundo é como nós o vemos. Eu preciso mudar as histórias. Se você atrasa 5 minutos aqui e a história que eu me conto é que você não é comprometida com o horário, que você não se importa com quem chegou na hora, imagina como eu vou te tratar. Sendo que eu não sei de nada, tá? É só uma história. Uhum. Agora, se eu me conto que deve ter acontecido alguma coisa para ela atrasar, quando ela chegar eu vou perguntar. Olha como já muda tudo. É sempre comunicação, gente. Não precisa ser tão difícil. Verdade. E as pessoas dificultam muito, né? As pessoas, né? Todas nós. Que não estão aqui nesse podcast hoje, dificultam tirando demais. Eu, o Léo e a Patrícia. Não, a gente também tem os nossos conflitos e a gente também... Todos nós somos difíceis de lidar. Mas eu acho que é muito legal quando a gente começa a tentar, pelo menos, entender, né? Sim. O outro, entender, falar, não, pera, eu era uma pessoa, assim, muito, como eu posso dizer, na lata, assim, sabe? Ainda sou um pouco, 880. Então, assim, a pessoa marcou compromisso comigo, a pessoa furava comigo, pra mim, não tinha segunda chance, não acabou. Então, era assim, a pessoa tem que ter palavra, aquela coisa muito assim. Então, porque pra mim, o meu primeiro... nível, assim, é a integridade. Então, pra mim, isso é inadmissível. Então, hoje eu fui trabalhando. Calma, vamos ser mais tolerante. Não é porque a pessoa não te respondeu na hora, porque a pessoa chegou atrasada, aconteceu alguma coisa. Então, tem esse trabalho interno que a gente tem que fazer dia a dia. É diário isso, né? Dentro da gente. É uma construção. Isso é amadurecimento. Isso é lidar com a inteligência emocional. Por isso que a terapia é importante. Por isso que conversar com um amigo, ouvir a opinião é importante. Porque você tem uma visão de fora, uma visão com perspectiva. A nossa visão, ela tá aqui dentro, cheia de pensamentos ruins e emoções. Então, compartilhar te ajuda a esvaziar e ter alguém para falar assim, peraí, calma. E eu também era uma pessoa... ainda estou nesse processo, mas era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de escutar o outro. Hoje, às vezes, Às vezes, sabe quando é engraçado como a gente atrai também algumas coisas que a gente deseja viver, né? Que eu falava assim, eu quero ser uma boa ouvinte, eu quero ser uma boa ouvinte. Hoje, às vezes, vem uma pessoa que eu acabei de conhecer, a pessoa conta a vida dela inteira pra mim. E a pessoa fala assim, não sei por que eu tô falando isso pra você. Então, é muito legal. Sim. Né? Você vê o seu movimento de evolução, né? Coisas que eram difíceis antes são mais fáceis agora. Como se tornar um bom ouvinte? Hoje, no mundo que ninguém mais quer ouvir ninguém. É um mundo que tem muito ruído, muita conversa acontecendo, né? Rede social, tem muito... Agora, o quanto há de escuta? A escuta, ela é parte integrante da comunicação. Tão importante e tão deixada de lado. A escuta autêntica, a escuta legítima, ela escuta inclusive o que não é dito. Medos, anseios, necessidades, né? O que está debaixo da superfície, o que mobiliza, o que cria resistência. Né? A gente, quando realmente está ali escutando, essas informações chegam para a gente. Agora, como ser um bom ouvinte? É uma escolha. Mais do que uma escolha, é uma decisão que você toma. Mas de forma prática, o que eu faço? A gente aprende a escutar escutando.
e conhecendo alguns erros de escuta que a gente comete sem perceber. Por exemplo, foco em você mesma. Você está falando comigo? Eu estou olhando para você, mas na minha cabeça eu estou pensando se eu concordo, se eu discordo e o que eu vou responder em seguida. Eu não estou te escutando. Olha o foco aqui, não, porque isso, aqui não concordo, aqui não vou. Já preparando a minha fala. Em que momento que a gente aprendeu que tem que ter a fala pronta? Eu perco qualidade real de escuta. E eu entendo que é um trabalho, às vezes, quase braçal, de você... Deixa eu tirar o foco daqui, deixa eu voltar o foco para lá. Tá? Então, esse é um erro de escuta. Outro erro de escuta tão comum que a gente faz com a melhor das intenções, que é minimizar os incômodos. É assim, você me traz um problema, você está preocupada. Eu viro para você e falo assim, calma, vai dar tudo certo. Isso, vai passar. Você é forte. A gente faz com a melhor das intenções, mas não é escuta. Eu estou encerrando a escuta. Será que se eu disser para você, calma, vai dar tudo certo, você vai falar assim, oba, agora estou tranquila porque vai dar tudo certo? Talvez eu possa apenas dizer, puxa, você quer falar sobre isso? Eu posso te escutar. Isso é escuta. E tem uma que eu... Olha, erros de escuta tem vários, né? Tem uns que são divertidíssimos. Você fala assim pra mim, nossa... Você começa a me contar. Eu recebi um feedback horrível do meu chefe. Eu digo pra você, você levante as mãos pro céu, porque nem feedback eu recebo. A vida de quem tá mais difícil. O meu pior é melhor que o seu. Não é escuta. Interrupção não é escuta. Você começa a falar, eu não concordo, eu não quero nem que você termine. Porque senão aquilo que você tá falando vai virar uma verdade, eu não quero que vire uma verdade. Escutar é só escutar. Não é compreender. Não é concordar. Não é abrir mão do que eu acredito. É só escutar. E tem uma frase que eu não vou lembrar a fonte, que eu acho linda. As pessoas não querem ser resolvidas, elas querem ser ouvidas. Uau. Bacana, né? E é isso. Muito forte. Muito legal, Patrícia, esse papo com você aqui. Eu sempre faço uma última pergunta para quem senta aqui. Aí é uma perguntinha mais pessoal mesmo. Tá bom. Como que você quer que as pessoas lembrem de você, Patrícia? Eu fiquei até emocionada, sabia, agora? Como uma pessoa que trouxe possibilidades onde elas não viam possibilidade. Onde elas acharam que a relação tinha terminado. Onde elas acharam que iam ter que sair do trabalho porque não suportavam mais aquilo. Eu quero que elas saibam que tem possibilidades. E eu mostro quais são. Ai, que linda! Desculpa, fiquei emocionada. Nem eu esperava. Também. Essa pergunta é uma pergunta que mexe mesmo. E é uma pergunta tão simples. Né? Porque é isso. Às vezes a gente não vê o valor, o tamanho que a gente é. Então, isso é muito legal. Então, quando eu trago essa pergunta, é exatamente para que cada convidado que chegue aqui sinta o tamanho que ele é. Então, que você possa saber que você é muito grande, que tem muita coisa para você ensinar, assim como você compartilhou com a gente aqui. Foi bárbaro o nosso papo. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço o espaço para falar desse assunto tão importante. E um papo que fluiu aqui, né? Não é? Quase amigas de infância. A gente quase não gosta de falar, né, Patrícia? Obrigada, adorei estar aqui. Olha, sigam a Patrícia nas redes sociais, né? Patrícia, passa pra gente suas redes. Jogar Patrícia Capeluto no Instagram, no LinkedIn. O site é patriciacapeluto.com.br. Vou adorar me conectar com vocês. Apareçam lá. Leve essa mulher para palestrar aí, hein, gente? Porque ela é maravilhosa. Tem muito conteúdo. Eu ficaria aqui a tarde toda falando. Infelizmente, o nosso tempo é curto, acabou. Mas a gente te espera no próximo podcast, tá bom? Obrigada, Patrícia, uma vez. Querida. E obrigada a você, os nossos apaixonados de plantão. Beijo, até o nosso próximo podcast.